Vamos então dar continuidade aqui à introdução que o Dr. João Becker fez. E antes de mais, só para terminar um bocadinho e antes de avançarmos para uma parte um bocadinho mais técnica, já mais relacionada com o processo de treino em si, há duas coisas que vocês têm de pensar sempre quando se enquadram num grupo tão heterogéneo, que é, todos nós vamos ter perfis diferentes relativamente aos conceitos que o Dr. João esteve a falar, e todos vocês, ao longo do tempo, vão sentir essas alterações a acontecerem. Mas elas acontecem se nós dermos a dose certa. E a dose certa varia muito em função do historial de treino de cada um de vocês teve no passado, acima de tudo isso, da frequência de treino semanal que cada um de vocês tem, e acima de tudo da relação entre o treino que vocês conseguem fazer e o descanso que depois vocês vão conseguir dar ao vosso corpo para recuperar. Muitas das vezes, pessoas que treinam muito não conseguem ter os mesmos resultados de pessoas que treinam muito menos do que vocês. E isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Porque a dose certa é um conceito muito importante de vocês terem para conseguirem continuar ao longo da vida a evoluir, porque a magia do processo de treino, principalmente das componentes aeróbias, ou seja, tudo o que é trabalho de longa duração, e tudo o que é trabalho de longa duração é tudo o que se faz para além dos 6 minutos, por isso nós costumamos dizer que se a atividade engloba respiração, se vocês respiram durante essa atividade de treino que vocês estão a fazer, vocês têm de melhorar os sistemas grandes, aqueles da capacidade. É claro, se forem nadadores e só forem fazer provas de 50 metros ou as provas de corrida, que são até aos 10 segundos ou 15 segundos, pronto, aí a questão da capacidade, daquele sistema energético grande não conta. Mas até os atletas dos 400 metros hoje em dia de atletismo, que são provas de 50 segundos, já têm um peso enorme no processo de treino, no desenvolvimento da capacidade, está bem? E coisas que não se faziam antigamente, que agora já se perceberam que até nesses atletas é importante. Por isso, dose certa e o efeito cumulativo da carga. Vocês não se podem esquecer que aquele desenvolvimento daquela área grande da capacidade, aqueles sistemas que fazem com que nós sejamos muito bons depois nas provas de longa duração, são as coisas que demoram mais tempo a criar adaptações no corpo. Está bem? Demoram anos e anos. E se vocês conseguirem manter um nível de agressão que conseguem recuperar bem dele e que não vos faça ter interrupções no processo de treino, isso é o principal fator que vos vai potenciar um desenvolvimento a longo prazo, sem dúvida nenhuma. Das modalidades de endurance dos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi feita uma relação direta entre os atletas medalhados e o número de dias de pausa. E isto foi uma relação direta. Os atletas conseguiram medalhar em modalidades de endurance nos Jogos Olímpicos, o remo, triatlo, o atletismo, a natação de fundo, foram aqueles atletas que conseguiram manter o processo de treino sem interrupções, quer por lesões, quer por fadiga, quer por desmotivação, e isso é aquilo que vocês têm de pensar num grupo como vocês, que estão aqui para a prática da atividade física e, no fundo, investirem um bocadinho também na vossa saúde. O efeito prolongado ao longo do tempo é aquilo que vai induzir melhor adaptação e aquilo que vos vai potenciar o vosso desenvolvimento máximo a longo prazo. Está bem? E é com base nisto que vamos começar a olhar para outros dados. E vamos fazer aqui um enquadramento dos conceitos que foram falados ao nível da bibliografia. Eu vou apresentar, esta apresentação vai ter basicamente conceitos, casos práticos e depois uma relação direta, o que é um atleta amador e o que é um atleta de elite. Está bem? Para vocês perceberem onde é que estão, onde é que podem chegar e onde é que aqueles que treinam há muito, muito tempo conseguem estar. Está bem? Então, basicamente, as variáveis históricas, como o Dr. João esteve a falar, do VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio, ou seja, é aquela intensidade onde o vosso corpo não consegue aumentar o consumo de oxigênio, se vocês aumentarem a carga externa, o VO2, ou seja, o consumo de oxigênio não vai aumentar, e os limiares de lactato, ou seja, é uma coisa que nós vamos falar a seguir, ou seja, quando falamos naquela recolhazinha de sangue que fazemos para perceber como é que vocês estão ao nível da acumulação de lactato naquele momento, naquela intensidade, eram tradicionalmente utilizadas para predizer o potencial dos atletas de fundo, quer sejam eles corredores, triatletas, esquiadores de fundo, está bem? No entanto, o que é que se via? Em provas, nós víamos atletas de elite com o mesmo VO2 máximo, está bem? E basicamente com praticamente limiares muito próximos uns do outro, a terem desempenhos muito diferentes em competição.
E um dos fatores associados já foi falado aqui, ou seja, atletas que não faziam uma correta gestão da duração da prova para conseguir ter a capacidade associada ao tempo da prova, ou seja, se eu tenho uma duração limite daquela capacidade e se eu me meto a andar acima dela, quando volto cá já não tenho a mesma duração para lá estar, e isso, como é lógico, condiciona a performance média durante aquele tempo. E a economia passou a aparecer como o fator determinante. O que é a economia? É a quantidade, no fundo, neste caso, de oxigênio que eu gasto para desempenhar uma determinada função. E os valores de economia estiveram, então, diretamente relacionados com a medição da tal potência, ou seja, a potência muscular específica, como vocês medem no vosso relógiozinho, associado ao pace. Hoje em dia, se calhar, há alguns atletas que já medem a potência em watts com um aparelhozinho que metem no sapato e que estão a medir a força que estão a exercer no chão em cada uma das passadas. Esses dois fatores, da velocidade e da potência, associados, no fundo, à força que vocês conseguem produzir, é que passaram a ser os fatores diferenciadores desses atletas. Por isso, se eu tiver o mesmo consumo máximo de oxigênio que outro atleta, mas conseguir desenvolver uma melhor potência máxima, significa que eu vou ser mais económico que o outro atleta e, quando eu estiver a sprintar numa fase final de uma prova, ou se eu quiser fazer uma mudança de velocidade nos últimos 2, 3 km, eu vou conseguir fazê-la, está bem? Então, vamos então passar a ver como é que isto se processa nos domínios de intensidade que o Dr. João esteve a falar ainda há pouco, não é? Vocês viram que uma fase inicial que praticamente todos vocês deveriam ter e treinam, não é? Maioritariamente do tempo nesta zona de intensidade. Depois temos a tal capacidade aeróbica e a potência. O que é que nós vemos hoje em dia? É que, apesar de, por exemplo, vocês vão fazer uma prova de 10 km. Uma prova de 10 km pode variar para um bom atleta entre os 30 minutos e para um atleta amador entre 1h30, certo? Mas o tempo que nós aguentamos em cada uma destas janelas é mais ou menos estanque. O que varia é a velocidade que eu consigo estar a fazer, a desempenhar naquela zona de intensidade, certo? Então significa que um atleta corre muito bem, mas que este domínio da capacidade está proximamente relacionado entre esforços de 40 a 60 minutos. Está bem? Por isso, entre 40 e 60 minutos, o que é que eu posso dizer? Eu posso ter atletas que conseguem fazer 10.000 metros e posso ter atletas que conseguem fazer meias maratonas. Por isso, quando vos aparece no relógio aquelas zonasitas de intensidade, normalmente a maior parte de vocês usam modelos de 5 zonas de intensidade de treino, não é? Elas, no fundo, o que são uma subdivisão destes 3 domínios de intensidade. Porque a nível fisiológico, tudo o que estamos a falar da nossa capacidade aeróbia, não é? E, no fundo, dos sistemas associados aos esforços de longa duração, só existem 3 domínios fisiológicos, está bem? O que acontece nos vossos relógios é que a maior parte das vezes a zona 1 e zona 2 estão no primeiro domínio, a zona 3 e zona 4 estão no segundo domínio e a zona 5 está num terceiro domínio, está bem? E é isto que acontece. Vocês aqui na zona 1, zona 2 desenvolvem a vossa capacidade aeróbia de base, vocês na zona 2, na zona 3, zona 4 desenvolvem os vossos limiares, e já vamos falar um bocadinho sobre eles a seguir, e depois aqui na zona 5 desenvolvem a vossa potência aeróbica, que é no fundo o vosso VO2 máximo, ou então a potência e as velocidades associadas ao VO2 máximo. Porque muitos de vocês vão conseguir desenvolver aquela última capacidade sem melhorar o consumo de oxigênio, até porque ele com a idade vai tendencialmente descendo, não é? O que é que eu vou conseguir melhorar com o treino? Eu vou melhorar a capacidade de produzir trabalho naquele domínio de intensidade, está bem? E isso é que é importante vocês verem daqui para a frente. Vamos passando. Estes podes passar e vamos para o próximo gráfico. Então, numa prova de análise de gases, podes pôr já os 3, João, que eu vou interligando os 3 gráficos. O que é que nós vemos? A percepção de esforço, como foi falado há pouco, é muito importante para quem não quer ser tão científico no treino. Mas é importante vocês olharem, por exemplo, para a forma como respiram. Isto aqui é uma das coisas que nós olhamos mais numa prova de esforço, que é a ventilação, os litros de ar por minuto que um atleta está, no fundo, a inalar, não é? E vocês veem que há um ponto a partir do qual isto dispara quase uma linha vertical. Isto significa o quê? Que eu, de repente, em vez de estar a correr aqui e a conseguir estar a falar com o meu colega,
Se eu estiver a correr e não conseguir dizer nada, ou precisar de parar para respirar e tudo mais, significa que eu estou a entrar então no domínio severo. Então é porque a ventilação dispara e vocês começam a hiperventilar ali a correr, está bem? E isto é uma boa forma de vocês verem em que domínio de intensidade é que estão também. No primeiro domínio, normalmente, vocês veem a verde e a azul os dois domínios, não é? Então vamos ver aqui. O primeiro domínio aqui, isto é o equivalente ventilatório de oxigênio. É a relação entre os litros de ar por minuto que vocês estão a pôr dentro do vosso corpo e o consumo de oxigênio que estão a ter. Num primeiro domínio, isto está tudo calmo. Está bem? Vocês conseguem falar, o dispêndio energético é muito baixo, por isso a vossa capacidade é muito alta. Vocês conseguem desempenhar trabalho durante uma enorme quantidade de tempo. Está bem? Podem, por exemplo, fazer aquelas ultramaratonas que há pessoas que estão 30 horas a correr. Não é? Porquê? Porque isso só é possível porque estão abaixo do primeiro limiar, em que a capacidade é gigante, é praticamente inesgotável, porque estamos a recrutar maioritariamente tudo o que são as reservas de gorduras que nós temos. Está bem? Quando entramos entre os dois limiares, a coisa ficou um bocadinho mais séria, mas eu ainda tenho bastante tempo aqui. Se consigo lá ficar 1 hora, certo? Significa que a percentagem de gorduras que eu estou a gastar já é menor, está bem? Significa que isto é o coeficiente respiratório entre 0,9 e 1, significa que eu ainda estou com uma elevada dispêndio energético das gorduras, mas já estou quase equiparado aqui ao consumo de açúcares. A partir do domínio severo já são só açúcares, e quando são só açúcares as nossas reservas energéticas são baixíssimas e o tempo de utilização das mesmas é muito reduzido. Está bem? Vamos então para casos práticos. Falámos ainda há pouco 2 casos, tal como o Dr. João explicou, não é? Atletas que conseguiram. Mete aí os vermelhinhos todos a aparecerem, por favor, João. Isso. 2 atletas que fizeram uma prova progressiva. Cada patamar destes teve 1 minuto. Constante, incremento minuto a minuto, foi aumentando 1 km/h. Os 2 atletas conseguiram terminar a prova aos 23 km/h. Por isso, nós pensávamos, sim, acabaram os 2 atletas à mesma velocidade, deverão ter à partida a mesma capacidade. Não sei, vocês já vão decidir isso. Segundo, tiveram um VO2 máximo de 74 ml kg a minuto, um e outro 72. Epá, aquele se calhar tem um bocadinho menos capacidade que o outro. Não sei, vamos ver. E por último, o que é que podemos ver? Este atleta tem curvas praticamente sobrepostas. Este atleta tem curvas muito, muito afastadas umas das outras, sabendo que a azul é o consumo de oxigênio e a vermelho é a produção de dióxido de carbono. Isso faz o quê? Faz com que os pontinhos verdes e azuis neste atleta estejam a aparecer para o primeiro limiar a 15 km/h e no segundo atleta ao 16 km/h. Isto significa o quê? Este atleta é muito mais económico porque está com uma muito melhor relação entre o consumo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono e está a gastar muito menos energia que este para cumprir a mesma tarefa. Significa que se fossem fazer os 2 uma maratona, o que é que acontecia? Este atleta iria conseguir aguentar muito mais tempo do que o outro sem exposição à fadiga, está bem? Ou retardar o aparecimento de fadiga. Então vamos ver o segundo caso. No segundo limiar, ele aparece aos 19 km/h e este aparece aos 20 km/h. Novamente, apesar deles terem terminado o teste à mesma velocidade, o segundo atleta, por ter uma melhor capacidade e ter uma base de treino muito mais bem desenvolvida, se forem fazer uma prova de 10 mil metros, ou até estas velocidades já uma meia maratona, este consegue ir novamente 1 km/h mais rápido do que o outro. Mas mais importante do que isso é nós verificarmos, no fundo, o coeficiente respiratório, em que os valores deste atleta são permanentemente mais altos do que os valores deste atleta. E isto sim é o fator determinante a partir de determinado momento. Porque vocês, quando se vão avaliar, não avaliem apenas se estão a correr mais rápido, está bem, todos os treinos, mas sim, por exemplo, fazerem o mesmo percurso, nas mesmas condições, à mesma velocidade, e verificarem se, por exemplo, a vossa frequência cardíaca média desse intervalo está mais baixa.
É claro que tem de ser nas mesmas condições. Se eu vou fazer num dia com 40 graus e no outro dia com 15 graus, não são as mesmas condições, como é lógico, não é? Não vamos estar a comparar coisas que são comparáveis, mas em condições idênticas a longo prazo, é uma boa forma de vocês medirem se a coisa está a correr bem ou não. Vão fazer o mesmo percurso, a mesma distância, a mesma intensidade, e se a nível cardíaco vocês, por exemplo, reduzirem 5 batimentos por minuto a frequência cardíaca média, significa que vocês estão mais económicos, estão a gastar menos energia. Está bem? Então vamos passar aí ao próximo. Vamos às determinantes metabólicas. Agora, já os três, João, falamos dos três no global. Então, nós vamos expondo o nosso corpo a uma intensidade progressiva. Isto são quilómetros-hora, está bem? E o que é que nós vemos? Isto aqui é a concentração de lactato, a acumulação de lactato que nós temos no sangue. Apesar de a velocidade estar a aumentar, 13, 14, 15, 16, nós vemos que os valores da acumulação de lactato se mantêm estáveis. Isto significa o quê? Que eu considero que estou no mesmo domínio de intensidade. Está bem? O custo energético daquela atividade, apesar de aumentar ligeiramente, eu tenho capacidade de o manter e prolongar no tempo. Mas há um ponto a partir do qual, que face aos meus valores de repouso basais, eu começo a ter incrementos superiores a 0,4 milimoles, face ao que tinha. Vamos supor, eu aqui tinha 1 milimol, 1 milimol, 1 milimol, 1 milimol, e aqui 1,4. Significa que eu tive uma transição de um domínio de intensidade. E daqueles 3 domínios que vocês viam, moderado, ao pesado, ao severo, eu tive uma transição para o segundo domínio. Por isso, se vocês quiserem associar isso às vossas zonas de treino, quando isto acontece, face aos valores basais de repouso ou de atividade de muito baixa intensidade, significa que há uma transição no domínio de intensidade. E isso faz com que vocês tenham limites associados à acumulação de lactato, mas essencialmente àquilo que vocês podem medir, que é à velocidade a que iam e à frequência cardíaca limite onde estavam para aquele domínio de intensidade. E vocês perguntam, então é para eu melhorar, eu tenho de andar sempre aqui no limite imediatamente anterior à transição de domínio para melhorar. Não, não é preciso. Isso é tudo aquilo que nós não devemos fazer. Está bem? Porquê? Estar no limite tem riscos. Tem risco, por exemplo, se eu dormir pior e descansei pior, quer a nível musculoesquelético, quer a nível fisiológico, eu naquele dia, este domínio de intensidade, que não é estanque, tem variações, eu posso, se andar sempre aqui no limite, facilmente transitar para o domínio seguinte, sem me aperceber. Está bem? Por isso, na dúvida, optamos sempre pelo menos intenso. Sempre. Porque aquilo que vocês estão a desenvolver, aqui, aqui e aqui, é exatamente a mesma coisa para o domínio fisiológico. E é muito mais seguro. E esse é o grande problema que nós temos nos atletas amadores. Nos atletas amadores, quando nos chegam, a grande dificuldade que nós temos é eles perceberem que para evoluírem mais têm de correr mais devagar. Mas muito mais devagar. É a primeira coisa que nós temos de fazer. Está bem? Aquilo do ter frio. É essencial, porque só aí é que nós temos a quantidade de oxigênio liberta, sem estar a ser utilizada, disponível para o desenvolvimento dessa capacidade. Se eu ando sempre no limite, esse oxigênio que eu tenho disponível face à capacidade máxima que eu tenho, está a ser utilizado para outras coisas, não está a ser utilizado, está a ser utilizado para a atividade em si, não está a ser utilizado para o desenvolvimento dessa capacidade. Está bem? Essa é a primeira coisa que nós temos de fazer. Segunda coisa, o lactato, a partir desse momento que muda de domínio de intensidade, deixa de estabilizar. Vocês veem que a partir daqui, à medida que eu vou aumentando a intensidade, o que é que acontece? A acumulação continua sempre a subir. Mas há um ponto, como vocês viram há pouco na ventilação a castanho, aquilo parece que de repente vai a pique. Certo? E isto então, novamente, é uma transição de outro domínio. Ou seja, tivemos aqui a primeira, que foi o primeiro incremento aproximadamente superior a 0,4, e depois, face à nossa acumulação máxima, que nós tivermos nessa prova, neste caso o atleta minuto a minuto, neste caso tem de ser uma prova um bocadinho mais longa, 3 a 4 minutos por cada patamar, mas face ao último patamar que ele conseguiu cumprir, nós traçamos uma reta ao ponto da transição do primeiro limiar, está bem? Que era este aqui. E o ponto de maior distância desta reta que nós traçamos, do primeiro limiar à acumulação máxima, à curva,
está normalmente associado ao segundo limiar, o tal Z4 que vos aparece aí no relógio. Está bem? Esse Z4 é aquela capacidade que vocês usam. Se conseguirem correr 10.000 metros abaixo dos 60 minutos, é aí que vocês andam, normalmente. Está bem? É claro que se já correrem os 10 km para 1h15, 1h20, têm de andar um bocadinho abaixo disso. Está bem? Mas, normalmente, está associado a essa zona de intensidade, que é o limiar anaeróbio, lactate threshold, que é o que vos aparece aí no relógiozinho. Tive uma nova notificação do novo threshold. É isto aqui que vos aparece. Está bem? É este limiar aqui, é o segundo limiar que vos aparece aí no relógio. É com base nisso que todos esses relógios definem as zonas de intensidade de treino. Porquê? Porque ele vai ver qual é o vosso melhor registro aos 10.000 metros e através do pace que vocês tiveram aos 10.000 metros, ele diz assim, não, os teus 10.000 metros para a maior parte da população do mundo corresponde ao Z4. Então o que é que ele vai? Vai extrapolar esse pace de Z4 e depois vai criar percentagens face à vossa zona 4 para determinar os outros domínios de intensidade, as outras zonas de intensidade de treino. Está bem? Por isso, se vocês da forma mais no terreno possível quiserem fazer um teste, é no fundo sujeitarem-se a um esforço entre 40 e 60 minutos, em que vocês conseguem manter a intensidade estável próximo do vosso limite e vocês estão a determinar este ponto aqui. E aí o vosso relógiozinho vai ser capaz de dizer assim, pronto, eu vou mais ou menos estimar as zonas de intensidade, aquela 1, 2, 3, 4, 5 que vos aparece no relógio, através desse esforço. E vai associar a frequência cardíaca média desse esforço para determinar também as zonas de intensidade cardíacas. É claro que se vocês tiverem a hipótese de fazer uma prova progressiva com recolhas de lactato, que hoje em dia é uma coisa muito acessível de se fazer, vocês ficam com uma folhinha com as vossas zonas certinhas para vocês poderem treinar melhor. Está bem? Vamos então passar aí ao próximo. Então isto é um atleta amador que corria, isto é verdade, isto é um caso prático mesmo, de verdade, não foram dados inventados. Este atleta que está aqui corria 7 vezes por semana e o objetivo dele era todos os dias, correr mais rápido que o dia anterior. Então vocês viram que em abril ele disse assim, epá, eu estou muito cansado, deixa-me lá ir fazer um teste para saber o que é que se passa com o meu corpo. Então em abril, vocês veem aqui, o teste começou aos 7 km/h, ele foi de 4 em 4 minutos, fomos aumentando 1 km/h, e em abril ele terminou o teste aos 13 km/h. Está bem? Pronto. E vocês veem as acumulações de lactato aqui a preto que ele teve, e vocês veem as frequências cardíacas a preto que ele teve para cada um desses momentos. Ele veio e nós dissemos-lhe assim, vais passar a correr, está bem? O mesmo, ao menos um treininho por semana, para teres mais um para descansar. E pelo menos 6 vezes desses treinos, se forem 7 ou 5 se forem 6, vais correr em zona 1. Ele ficou doente. Doente. E eu disse-lhe assim, faz uma aposta com o teu treinador e se tu cumprires o treino, ele oferece-te os treinos se tu acreditas no trabalho dele. Caso contrário, tens de lhe pagar a dobrar. E ele aceitou esse desafio. Então veio cá em novembro, quando começou a correr em zona 1. Então, em vez de acabar o teste a 13, acabou o teste a 15 km/h. E o que é que significou a frequência cardíaca dele? Para as mesmas velocidades, a frequência cardíaca dele baixou mais de 10 batimentos por minuto. Porque o que é que ele teve a fazer? Teve a melhorar a capacidade dele. Aprendeu a utilizar as gorduras, coisa que o corpo dele não sabia, porque andava sempre no redline e aquilo era o açúcar até à morte. Quando acabava o açúcar, ele caía para o lado, pronto, acabou o treino. Isto era todos os dias a tentar melhorar. E passou a conseguir chegar a casa e ter paciência para aturar os filhos, coisa que não tinha. Está bem? Conseguiu ter tempo para conversar com as pessoas, não andava todo irritado. Está bem? E tudo isto melhora. Conseguiu dormir melhor, conseguiu ter mais calma a olhar ao plano de treino dele, conseguiu estar mais motivado para não ter interrupções no processo de treino, está bem? E conseguiu perceber que consegue ter muito mais prazer, está bem? A fazer uma coisa muito menos agressiva, está bem? Para vocês terem uma ideia, muita gente, uma das perguntas que vocês tinham colocado era o que é o lactato, o que são os limites de lactato, o que é isso do 80-20. O 80-20, que está aí muito na moda, não passa nada mais, nada menos do que 80%
do volume de treino que vocês fazem semanalmente em horas, vocês veem, eu treino X vezes por semana. Estas vezes por semana, em média, dá X horas. 80, no mínimo 70% desse tempo tem de ser em zona 1. Um atleta profissional que treine 30 a 35 horas por semana, 30 a 35 horas, faz 3 a 4 sessões de qualidade e intensidade. Eles treinam 3 vezes por dia. E durante 3 vezes por dia, em 21 sessões de treino por semana, mais 3 a 4 treinos de força por semana, que eles em média são 25 sessões por semana, eles metem 3 a 4 sessões com intensidade. Tudo o resto é aquilo que demora mais tempo a ser ganho, que é o aumento da capacidade. E isso é que vos torna melhores atletas, com muito menor agressão e que vos mantém a longo prazo muito mais tempo a trabalhar. Está bem? É claro que nós vamos passar a outros domínios. Vocês veem claramente que o que é que aconteceu aqui a este atleta. O segundo limiar dele, de abril a novembro, melhorou, se ele fosse fazer uma prova de 10 mil metros, de uma velocidade de 11,2 km/h para praticamente 13. É uma diferença muito significativa. Está bem? Isto aqui são 4 minutos e 37 por quilómetro. Certo? Isto aqui são basicamente 5 minutos e 30. Se calhar ele melhorou 1 minuto por quilómetro. Ao fim de 10 mil metros, são 10 minutos, em tão pouco tempo. Está bem? Pronto. Isto é um exemplo prático. O coração é um músculo, é claro, com outras características, mas se ele puder ser menos agredido também, não é? O que é que aconteceu aqui? Ele, no segundo limiar, na realidade, a frequência cardíaca é a mesma. O coração dele, para o segundo limiar, bate exatamente o mesmo. A grande diferença é que ele, antigamente, aos 149 batimentos, estava a correr a 13, certo? Agora está a correr a 13 e antigamente aos 149 era aos 11 qualquer coisa. E isto é que é a diferença do treino, aquilo que eu vos disse de fazer um esforço contínuo para perceber como é que estão a evoluir. Se vocês para o mesmo esforço, para a mesma intensidade, estão a gastar muito menos, estão-se a tornar mais económicos e esse é o grande conceito de evolução. Está bem? A economia é um fator-chave determinante para a evolução de um atleta. Está bem? Vamos ao próximo. O que é que acontece então nos atletas? Podes mostrar os dois. O que é que acontece num atleta altamente treinado? Pronto, as variações são muito menores, como é lógico, não é? Nós temos um atleta, isto basicamente foi um atleta que representou Portugal nos Campeonatos da Europa, agora de maratona, e eles basicamente estão com 1 milimol até aos 20 km/h. Não é? Eles não acumulam lactato, porque eles têm um sistema com uma capacidade monstruosa de anos e anos e anos e anos e anos de treino e de estímulo. Mas o fator diferenciador, para vocês terem uma ideia, a primeira maratona corre-se no ponto de transição do primeiro domínio de intensidade, ou seja, na zona 2. Mesmo o Eliud Kipchoge, que corre a maratona para 2 horas e 1, ele corre em zona 2. O problema é que a zona 2 dele é muito diferente da vossa. Mas não pensem que ele não corre em zona 2. O que acontece a ele é que a zona 2 dele, não é? Ele tem 1 milimol até aos 22 km/h. Essa é a diferença. Mas percentualmente é a mesma coisa. Ele tem uma capacidade, não é, muito superior à vossa. Mas é lá que ele corre. Não pensem que ele corre em zona 4. Isso não existe. Está bem? Isso não existe. Ele corre no mesmo domínio de intensidade que vocês. Agora, o que é que acontece quando o aumento da capacidade decorre de anos e anos e anos de estímulo? Para a maior parte de nós, a percentagem que este primeiro limiar acontece é a coisa dos 50%, entre os 50% e 55% do nosso máximo, do nosso VO2 máximo, certo? O que é que acontece aos atletas altamente treinados? É que esse primeiro limiar aparece a 90% do VO2 máximo. Só um bocadinho atrás. Não, para trás, desculpa. É só puxar aqui para o lado. Ok, desculpa. Não fala mal. Então. Estamos no primeiro. Não, deixa eu puxar tudo para trás. Aqui. No atleta amador. Vocês veem que depois do segundo limiar, ele ainda suporta 1, 2, 3 patamares. 1, 2, 3. Num atleta de elite, ele já não suporta tantos patamares no regime anaeróbio. Ele suporta mais 1. Estão a ver? Porquê? Porque ele já está a 90% do máximo dele. Esta é a grande diferença para nós também. Os grandes atletas conseguem ter o segundo limiar
praticamente encostado ao VO2 máximo e o primeiro limiar praticamente encostado ao segundo limiar. Essa é que faz a grande diferença. Treino. E isso só acontece aos melhores atletas. Porquê? Porque investiram anos e anos e anos a trabalhar o aumento da capacidade deles, o trabalho de zona 1. Está bem? Essa é a grande diferença de um atleta amador para um atleta profissional. O atleta amador corre mais de 50% a 60% do treino no segundo limiar, no segundo domínio de intensidade. Está bem? É muito agressivo, aleijam-se muito. É muito mau. E não evoluem. O que é que estão a fazer é que estão a estagnar muito rapidamente. Enquanto se tiverem a paciência e a calma, vocês vão conseguir chegar lá. Está bem? Então vamos lá relembrar aqui uns fatores da economia. A importância da quantidade de energia despendida a qualquer velocidade ou potência. Lembrem-se que a potência e a velocidade são fatores determinantes. Porque se eu quero correr mais rápido, eu tenho que ter força para empurrar o chão com mais força. Não há milagres. Outra pergunta que nos fizeram é o encadeamento desta apresentação. O treino de força é importante? Não é importante. É fundamental. Ponto. Não tem outro termo. E vocês agora vão ver o que é que o treino de força influencia na melhoria da corrida. Outra coisa importante a relembrar, a capacidade de produzir velocidades e potências elevadas, de forma-se a ganhar uma prova ao sprint após um longo período de intensidades elevadas. Só os grandes atletas é que conseguem fazer isto. Porque é que vocês veem que 2 atletas vão a prova toda lado a lado e no último quilómetro um sai dali disparado e o outro nem o vê? Isso acontece muito. Porquê? Porque ele conseguiu retardar o aparecimento de fadiga, porque fez um trabalho de força específico para a sua capacidade máxima ser muito alta e estar muito económico na intensidade submáxima e no momento certo ele consegue fazer a mudança de velocidade. Está bem? E vamos à última. O desempenho específico da potência muscular, no fundo, é a capacidade que o nosso sistema neuromuscular tem de produzir força rápida após um período prolongado de exercício de alta intensidade. Isto não é só a componente fisiológica. A componente mecânica tem um peso gigante na vossa performance. Está bem? E a componente mecânica é feita com treino de força. O treino de força pode ser feito em vossa casa, não precisam ir para um ginásio. Mas têm de o fazer. Nós já vamos dar aqui alguns exemplos. Então, basicamente, nós estivemos a falar todo o que era esta parte, o treino de endurance, fisiológico e tudo mais, não é? Mas nós vimos que os fatores de economia é que são os preditores de performance dos atletas a sério. Isto porquê? Porque, para além de tudo o que é os domínios de intensidade, os recrutamentos energéticos, os fatores neuromusculares, a capacidade de produzir força dos tendões, a capacidade de melhorar a sincronização do recrutamento motor que nós temos, da sincronização das fibras musculares. Eu, quando contraio o músculo, eu não contraio o músculo todo ao mesmo tempo. Não é? Eu contraio um conjunto de unidades motoras e eu melhoro essa sincronização com o treino de força. Por isso, se eu melhorar isso, eu vou produzir mais força. Está bem? A coordenação intramuscular, inter e intermuscular, tudo isto melhora e tudo isto são os fatores que melhoram a muscle power específica dos atletas de endurance e, por sua vez, melhoram os fatores de economia. Está bem? Por isso, treino de força, obrigatório para todos, para quem quiser melhorar. Resultados de estudos científicos. O que é que temos aqui? Isto são atletas de corredores e eu vou dar depois alguns casos práticos. Foram encontradas melhorias no desempenho nos contrarrelógios. Contrarrelógios são essas provas que vocês fazem de estrada, 5.000, 10.000, está bem? 3.000, o que for. Melhorias no desempenho, na economia, no VO2 e na velocidade anaeróbica máxima, ou seja, a velocidade máxima que ele consegue fazer, após um programa de treino de 8 semanas. Não é preciso muito tempo. Está bem? Agora, o que é que acontece muitas das vezes? É que eu, para ter efetivamente as adaptações musculares que necessito do treino de força, tal como na corrida, eu não posso querer começar a treinar a força como um atleta que faz força já há 2, 3 anos. Né? Eu tenho de criar as adaptações de base musculares, tendinosas, articulares, para não me ir aleijar também, não é? Por isso, estes programas de treino têm de prever uma coisa muito importante, que é a progressão. Está bem? E a progressão no treino de força é importantíssima de respeitar. E eles melhoraram, basicamente, o desempenho aos 3 km com planos de treino de força reativa, por exemplo. Está bem? Vamos ao próximo. Ciclistas. 12 a 16 semanas de treino, de força máxima, melhoraram significativamente o desempenho aos 5 e aos 45 minutos. Por isso, aos 5 e aos 45 minutos, estamos a falar de domínios de intensidade completamente diferentes.
Por isso significa que a força tem um impacto direto na economia em todos os domínios de intensidade, não é só num. Não é só na malta que quer correr muito tempo, está bem? Mesmo aqueles que querem correr pouco. Encontrar um aumento significativo na velocidade máxima na passadeira rolante, no VO2 máximo após um programa de treino de força máxima. Por isso, estamos a falar de domínios da força também muito diferentes. Força máxima, certo? Força explosiva, força reativa, são coisas diferentes. E agora vamos mostrar aqui alguns exemplos. Isto basicamente fora heavyweight training, força máxima e treino explosivo ou reativo. Quando vocês estão todos juntos, uma coisa que dá para vocês estarem todos juntos a conviver, em que o facto dos domínios de intensidade não têm diferenças, é, por exemplo, fazerem trabalho de força reativa. Juntam-se, aquecem um bocadinho, trabalho de técnica de corrida, de skippings. Todos vocês, cada um à sua intensidade, e podem estarem a fazer percursos de 15 metros, 20 metros, estão ali a trabalhar o trabalho de técnica de corrida. E isso é força reativa. Trabalho de saltos, por exemplo. Squat jump, agachou, saltou. Isto é força reativa, não precisam de mais nada. Contra-movimento, estou em pé, vai abaixo, vai em cima. Força reativa. Isto é tudo desenvolvimento da força, são exemplos que estão diretamente relacionados com a melhoria da performance. Onde? Pré e pós, está bem? Onde é que eles melhoraram mais? Velocidade antes do treino de força e após o treino de força. Ambos os grupos fizeram a mesma coisa. Velocidades melhoraram no segundo limiar. Isto aqui, a velocidade dobla, é One Set Blood Lactate Accumulation, significa a transição da zona 4, está bem? Significa que quer o treino de força máxima, quer o treino de força explosiva, melhoraram significativamente as velocidades. Mas, acima de tudo, melhoraram os valores de economia. E quanto mais baixo for o valor de economia, melhor, né? Significa que eu estou a gastar menos ao 100. Por isso, eu corro mais rápido e gasto menos, o que é que eu quero mais? Está bem? Isto é um exemplo. E depois, os valores associados à força absoluta em quilos, pré e pós, quer num, quer noutro método de treino, melhoraram significativamente e a altura do contramovimento. Por exemplo, um contramovimento que todos vocês conseguem facilmente utilizar, ou seja, mãos na cintura, em pé, vai abaixo, vai em cima e recebe no chão. A altura de salto que vocês conseguem saltar é um dos principais indicadores de performance na corrida. Uma coisa simples, podemos fazer em qualquer lado, e com o telemóvel já existem aplicações que nós a filmarmos no ângulo certo, nos diz a altura que saltamos. Se vocês melhorarem a altura de salto, automaticamente estão a melhorar a força produzida, está bem? Isso é a potência muscular que vocês estão a melhorar e é um indicador que vocês também podem medir ao longo do ano, que é a altura do vosso contramovimento. Uma coisa simples de fazer e que, se melhorarem, conseguem também prever também que vocês estão a melhorar o vosso domínio da força, porque está diretamente relacionado à altura de salto com a melhoria da força. É um exemplo prático que vocês podem fazer, está bem? E vocês, sabendo que estão a melhorar esse domínio, sabem à partida que estão a melhorar a economia de corrida, por isso os vossos resultados na corrida vão ser tendencialmente melhores, está bem? Vamos aqui ao próximo. Um caso prático, como eu estava a falar. Nós, squat jump. O que é o squat jump? É um salto que sai da posição de parado e daqui, up, mediu apenas a minha produção voluntária de força. Está bem? Este salto mede-se em altura em centímetros, está bem? Mas mede também depois, se tivermos acesso a uma plataforma de forças ou um tapete de contacto, nós conseguimos extrapolar a força que vocês produziram. A relação deste salto com o segundo salto, que é o contramovimento, este com balanço, em vez de ficar paradinho lá em baixo, eu fiz rápido abaixo, rápido acima, que é este salto aqui. Vocês veem que eu daqui é o meu peso e só fui para cima, certo? Produzi força, estive no ar, aterrei. Este tempo de voo dá-me a altura de salto. Neste salto, o que é que se vê? Eu fui abaixo, saltei, estive no ar e aterrei. A relação direta entre estes dois saltos, o que é que me vai dar? Se um só me dá a minha produção voluntária de força e o outro a produção voluntária de força, eu estou a juntar as componentes reflexas e elásticas, dá-me uma coisa que se chama rácio de utilização excêntrica. Isto são nomes, mas que vocês perceberem o conceito, vocês chegam lá muito rapidamente. Se a variação entre saltos for até 15%, 15% na altura de salto, ou seja, se a diferença entre os dois saltos for até 15%,
significa que a vossa prioridade será o desenvolvimento da vossa força de base, a força geral. A partir do momento em que o diferencial de altura, que neste caso foi 23,4 cm e naquele 21,1, seja superior a 15%, significa o quê? Que eu já estou a conseguir... Peço desculpa, eu disse ao contrário. Quando o diferencial é superior a 15%, peço desculpa que eu enganei. Se for superior a 15%, significa o quê? Que eu tenho a minha componente reativa bem desenvolvida. Porquê? Porque eu tenho um diferencial da altura de salto grande entre um e outro. Por isso, se eu tenho a minha força reativa bem desenvolvida, eu tenho de voltar à base. Tenho de voltar a ganhar força geral. Está bem? Quando ganhar força geral, eu vou voltar a tentar desenvolver a componente reativa. E assim é o jogo do gato e do rato. Tal como vocês viram naquele gráfico da supercompensação da fisiologia, não é? Do aumento da capacidade. Aqui na força é a mesma coisa. Eu dou um estímulo, perco forma, mas crio uma janela de oportunidade para melhorar. É um jogo do gato e do rato permanente. Se ao contrário, este valorzinho aqui estiver muito, muito, muito baixo, até 5%, 10%, ou até mesmo já um valor ligeiramente a isto, acima, significa que a altura dos saltos está muito próxima. E significa que a força, o domínio da força geral está razoável, mas eu preciso desenvolver a componente reativa. E vocês aqui conseguem estar também já a diferenciar aqui o que é que o atleta precisa. Há atletas que podem precisar primeiro desenvolver a base deles, da força. Há outros atletas que podem estar a precisar desenvolver a componente mais reativa. E a componente mais reativa, por exemplo, aqueles skippingzinhos que vocês podem fazer, os jogos de saltos, todos aqueles exercícios de técnica de corrida potenciam muito, 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 muito esse tipo de trabalho. O último exemplo, aqui da força geral. Isto, no fundo, é o peso de um atleta, isto é a força absoluta que um atleta consegue fazer. Está bem? Aqui isto é uma menina, produziu 1750 newtons, cerca de 175 quilos. E este exercício é um exercício que vocês estão a agarrar uma barra como se fosse um peso morto, e ela, de forma isométrica, significa sem movimento, está a fazer a máxima força como se quisesse arrancar aquela barra do chão. E nós estamos a medir a força absoluta que essa atleta está a fazer. E depois, a força deve ser sempre medida através da componente relativa. O que é que isto significa? É dividir a força absoluta sobre o peso do atleta. Está bem? Isso é que é um fator determinante também. Porque eu posso ter muita força, não é? Mas se tiver 100 quilos, é uma coisa. Se eu tiver a mesma força e tiver 50, é uma coisa completamente diferente. Está bem? E isso é que é muito importante. Normalizar a força ao peso do atleta. E para as meninas, quando os valores de força relativa estão próximos de 30 newtons por quilograma, já é um valor muito bom. Para os homens, quando estão próximos dos 40 newtons por quilo, também já é um valor bom. Se vocês estão muito longe destes valores, independentemente dos valores que nós falámos anteriormente, significa que vocês têm de desenvolver a vossa força. Está bem? Porquê? Para nós conseguirmos melhorar todas as outras capacidades fisiológicas, nós temos de acompanhar esse desenvolvimento com o treino de força também. Está bem? E depois aí começam as preocupações da diferenciação também. Por isso, tornando isto por miúdos, pessoas que treinam 4 vezes por semana. Quem é que treina mais de 4 vezes por semana? Pronto. Não chega à metade das pessoas que estão nesta sala. Certo? Quem só consegue treinar 3, 4 vezes por semana, basicamente, o foco deveria ser trabalho da capacidade aeróbia de base, está bem? E de pelo menos, sem falhas, um trabalhinho de treino de força por semana. Opa, no mínimo, isto é o mínimo dos mínimos dos mínimos, está bem? Um dia que vocês vão correr um bocadinho menos, fazem, por exemplo, usam o treino de corrida como aquecimento, gastam ali 20, 25 minutos num trabalhinho de força, que vocês podem fazer em vossa casa. Trabalhar os agachamentos com o peso do corpo, trabalhar num degrauzinho os músculos dos gêmeos, que são muito importantes para a corrida, tá bem? Trabalhar a fundos, alternados ou simultâneos, chegar a uma parede e fazer uns push-ups, que nem precisa ter força para estar no chão, né? Chega ao pé de uma parede, vou tentar apoiar aqui, chegar aqui, não tem força do que isto, tudo bem, meto os joelhos no chão, faço no chão, está bem? Coisas de caráter geral, pego numa banda elástica, sento-me direitinho, e trabalho as minhas costas, meto o elástico preso aos pés e trabalho aqui a puxar os dois. É que são coisas simples.
Porque muitos de vocês, se não tiverem rotinas de treino, aquele conceito da dose certa, que eu falei há pouco, é mais do que suficiente para vocês. Está bem? Quando já têm estas rotinas bem adquiridas, vocês procuram um profissional que vos possa melhorar e progredir o treino. Está bem? Agora, quem já treina mais de 4, 5 vezes por semana tem de ter a capacidade de meter no mínimo 2 treinos de força por semana. Mas assim eu vou correr menos. Vou ficar doente. Não, vais estar mais saudável e vais correr mais. Está bem? Se treinares, mais uma vez, na dose certa. Eu trabalho intervalado. E as séries? Não há problema. Isso tem tempo para tudo. Se vocês treinam 6 vezes por semana, dá perfeitamente para, no mínimo dos mínimos, fazerem 4 trabalhos de corrida contínuo de muito baixa intensidade. Um dos dias trabalhar a componente daquela velocidade mais alta, máxima, com aquelas retas 100, 200 metros, onde vocês progressivamente vão atingindo velocidades muito altas, para a nível neuromuscular o vosso sistema estar habituado a velocidades muito altas, está bem? E depois ainda deixam outro dia para trabalhar o domínio de intensidade que está associado ao objetivo que vocês vão fazer. Por exemplo, a coisa que demora menos tempo a ser treinada é aquele trabalho de zona 4, que é onde a maior parte dos atletas amadores andam o ano todo a fazer aquilo. Aquilo é para trabalhar 4 a 6 semanas e acabou. Sai dali, que aquilo é muito tóxico. Aquilo é tóxico para o corpo, aquilo faz mal, aquilo não faz bem. Saiam dali. Trabalhei 4 a 6 semanas, fui-me embora. Já não quero tocar mais naquilo. Vou ter a prova 2 semanas depois. E as últimas 2 semanas antes da prova, não é para estar a ver até onde é que eu posso ir. Na semana antes da prova vou fazer ali 10 km, ver quanto é que vou fazer na semana a seguir. Não. Está bem? Nas semanas antes da prova é para estar bem hidratado, bem descansado, dormir bem, comer bem, está bem? Que é para ter rendimento na prova. As últimas 2 semanas antes da prova vocês já não vão estar a melhorar. Vocês têm de estar a potenciar o quê? A entrada de energia no vosso corpo para no dia da prova fazerem valer aquilo que tiveram a treinar. Está bem? Isto é essencial. Vou treinar para uma maratona. Tenho que correr uma maratona todas as semanas antes da prova. Não. Mas credo, mas há muita gente que faz isto. Não é? Eu posso-vos dizer por experiência. Eu também corro e já fiz todas as asneiras que havia para fazer. Já fiz os Mont Blancs da vida, já fiz as provas de 10 km, já passei por tudo um bocadinho também. Também já fiz muitas asneiras. À medida que me fui tendo filhos, tive cada vez menos tempo. Então tive que começar a pensar um bocadinho melhor na coisa também, não é? E optimizar a coisa. E a maior parte de nós é isso que tem. Temos trabalhos, temos famílias e temos pouco tempo para dedicar à causa. Por isso, temos de ser muito inteligentes a ver o que é fundamental para eu, com o menor treino possível, maximizar os ganhos. E isto é preciso ter paciência. Está bem? É preciso ter paciência. Aquilo do desenvolvimento da capacidade de base demora muito tempo. Muito tempo. E vocês têm de ser muito pacientes. Mas eu não gosto de ir fazer treinos sozinhos. Quero ir sempre com alguém. Tudo bem. O problema que foi identificado pelo Dr. João é que todos nós que estamos aqui nesta sala, se fôssemos fazer aqui um teste numa passadeira, todos nós íamos ter testes diferentes. Não há 2 testes iguais. Cada um de nós tem um perfil. Um perfil ventilatório e um perfil metabólico. Não há hipótese. Não há 2 pessoas iguais. Por isso, a única forma de dizer assim, vamos querer treinar todos juntos e hoje é um treino lento. Tudo bem, qual é a pessoa mais fraca do grupo? Sou eu. Todos vão cumprir a intensidade da pessoa mais lenta do grupo. E estão todos a trabalhar o mesmo domínio de intensidade. Mas eu estou a treinar? Estás. Precisas de mais? Não. Eu vou-vos dar um exemplo prático. Eu não corro muito, né? Mas como eu corri quando era mais novo, eu corro, por exemplo, os 10 mil metros para 34 minutos. Eu não faço um único treino de corrida contínua mais rápido do que 5,45 ao quilómetro. E consigo correr as provas a 3,20. Eu nunca corro sequer a 5 ao quilómetro. Não é preciso. Mas quando é para correr rápido, corro rápido. Há um dia por semana que eu vou correr rápido. Está bem? Mas vocês têm de ter a base muito bem treinada. Se eu faço a prova dos 10 mil metros a 6 ao quilómetro, eu tenho de correr a 8. Vou ali. Pois vai, e vais bem. E vais bem, muito bem. Não tenham esse receio. Havia um senhor, que é o avô da minha mulher, que formou a maior escola de atletismo do país, que se chama Mário Muniz Pereira. Medalhado olímpico, treinador do Carlos Lopes, e felizmente eu tive o privilégio de estar muitas vezes à mesa com aquele senhor. E quando ele dizia,
Isto é verdade, eu tenho os caderninhos todos que estão, hoje em dia, já no Museu do Desporto, daqueles treinos da época, em que ele meteu pela primeira vez os atletas a treinar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, chamaram-lhe maluco. Os homens treinam todos os dias, ainda 2, 3 vezes por semana treinam bidiários. Na altura aquilo era uma loucura. Há 40 anos atrás, arranjava trabalhos que eles só trabalhavam a meio do dia, para poderem treinar de manhã, para poderem treinar à tarde. E a escola deles era esta, é trabalhar na evolução do volume, da capacidade. É claro que depois tinha trabalho específico. Vocês veem agora o caso do Samuel Barata, não sei se vocês acompanham, né? O Samuel Barata conseguiu agora em Valência a marca de apuramento para os Jogos Olímpicos, para a maratona, para representar Portugal. O Samuel Barata é atualmente o melhor corredor dos 10 mil metros também. E se ele for fazer uma prova de 1500, não é o melhor, porque o Isaac Nader ganha-lhe, mas próximo, está lá próximo. Porquê? Porque já se percebeu que aquela diferenciação do treino, dos 1500 para a frente, é pouca. Porque eles, para serem realmente bons e correrem muito rápido, quer os maratonistas têm de andar a fazer séries rápidas, quer o atleta de 1500 tem de apostar na capacidade aeróbia de base. Não há hipótese. Não é? Já perceberam? O trabalho do desenvolvimento da capacidade aeróbia de base são os alicerces para tudo o que vocês quiserem vir a alcançar na corrida, independentemente da distância. A não ser que se queiram só dedicar à velocidade dos 100 aos 200 metros. Está bem? Mas, por exemplo, a nossa Cátia Azevedo, que é uma atleta dos 400 metros planos, uma volta à pista de atletismo só. Está bem? 50 segundos. A Cátia, pronto, ela formou-se, vai agora aos últimos Jogos Olímpicos dela. Por exemplo, a Cátia é uma atleta que, pronto, está a entrar num patamar dos 30 e qualquer coisa, não é? Acabou o curso, está a trabalhar, ainda consegue ser a melhor atleta portuguesa naquela distância e percebeu, a determinado momento da vida dela, que com o envelhecimento natural há estruturas que nós vamos perdendo e temos de ir buscar outras. A Cátia, hoje em dia, conseguiu ter as melhores marcas que já não tinha se calhar há 4 ou 5 anos, porque mudou um bocadinho o treino dela também. E uma 400ista que nunca tinha feito uma base de trabalho aeróbio de evolução da capacidade dela, começou a fazê-lo e começou a perceber a diferença. E a diferença passou a ser o quê? O tempo que ela aguentava na velocidade máxima. Então, como é que ela teve de mudar? Teve de mudar um bocadinho a configuração da prova dela. Ela já não é tão explosiva como quem tem 20 anos, certo? Então ela tem de sair mais rápido desde o primeiro metro para conseguir ter aquilo que as outras não têm, porque ainda não fizeram esse desenvolvimento. Então, ela continua a ser elite, numa prova onde sempre foi muito boa, mudou um bocadinho a forma como aborda a prova e como desenvolveu os domínios de intensidade dela. E isto é o treino, é nós percebemos qual é a prioridade daquele momento para, daqui a 6 meses, 1 ano, conseguir estar a top para fazer um determinado evento que queiram. Está bem? Pronto, isto é giro agora, se vocês começarem também a pôr casos práticos, cada um de vocês tem histórias para contar e tem coisas para vocês, está bem? Mas a base, basicamente, é esta e agora, depois, estamos aqui disponíveis para vocês, está bem? Até já.